Olá para você que nos assiste, nos acompanha. Gisele, estão percebendo que algo está diferente. Sim, hoje o Otávio não está aqui conosco, não estará a honra da presença deles. Talvez não tenha tantas piadas como a gente gostaria, mas vamos aí buscar ser algo, uma live bem bacana, bem instrutiva. Quer dizer, instrutiva não, um bate-papo muito legal, né, Elton? A gente estava acabando de conversar sobre isso. E muito bem-vindo para você que nos assiste, nos acompanha. Nós estamos gravando nessa live no dia 13, vai ser postada aí na segunda-feira, então vocês estão acompanhando a gravação, porque foi o meio que a gente conseguiu aí para ajustar as agendas, né? Elton, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, a culpa foi minha disso aqui não ser uma live, porque tá muito complexo de arrumar a minha agenda, mas pelo menos a gente conseguiu achar um horário, né? Acho que isso que é o mais legal. Então, Com certeza. obrigado por terem me convidado. Espero que seja muito bom, muito útil aí para todo mundo que ouvir. Sim, sim, sim. E nossa, assim, não. Recadinhos iniciais para a gente não deixar passá-los, né? Gente, quem se inscreva no canal, deixe o seu like. E quem queira, né? Quem deseja estar próximo de nós, saber das novidades em primeira mão, na descrição do vídeo há um link, né, da nossa landing page. Tá lá, você vai entrar num grupo privado e ali você vai estar conseguindo nos acompanhar. E, Elton, a gente fala que a gente tem dois patrocinadores, né? Um More e outros dois que vêm na sequência. O primeiro é a graça de Deus, que nos dá capacidade, nos sustenta para estar aqui. O segundo, vou te mostrar agora neste momento. Vou te remover só um pouquinho, mas já te volto ao palco, tá Sem bom? problema. Aí, peraí. Tá os textos personalizados, gente. Vamos lá, me atrasando aqui, ó. Fazendo só a cabecinha. Gente, se você né, deseja aí fazer um texto, um presente né, especial aí para alguém, tá aí meu telefone embaixo, o QR Code do lado, você fala diretamente comigo. Foco é principal em noivas, mas também atendemos aí outras circunstâncias, oportunidades, momentos, enfim. Agora a gente acabou de passar o dia dos namorados. Eu tive uma encomenda aí para os namorados. Vamos aqui para a câmerazinha. Opa, vamos lá. Então fica aí a sugestão. Se você quer tá buscando um texto personalizado, entre em contato comigo. A segunda é a questão da terapia. Esse é o contato do Otávio, como vocês sabem. Vocês podem estar entrando diretamente em contato com ele e agendando aí o seu horário. Vamos lá, olha. Gente, superei, viu? Tô aprendendo, olha aí, ó. Tô aprendendo Muito a mexer bom. com assim. Excelente. Vamos, né? Elton, falei, o que é melhor, né? Para aprender, né? A melhor coisa para aprender é você se colocar na reta, né? E se colocar Claro, meu. e vai. Ninguém aprende a nadar lendo livro de natação. Todo mundo aprende a nadar pulando na piscina. É assim que tem que ser. Com certeza. E Elton, para quem não possa não te conhecer, né, ou que esteja aqui nos acompanhando, se apresente, da onde você fala, quem é o Elton, aí se apresente um pouquinho para o nosso, para quem Muito esteja. bem. Eu sou o Elton, eu tenho 30 anos, sou marido da Milene, pai do Samuel, tem 2 anos e meio, tá gritando aqui atrás do computador, Eu vou e falar da com ele Cecília, também. ele é muito falante, muito conversador, e a Cecília tem 6 meses e já fala mais que o Samuel, se duvidar, então vai falar muito essa menina. Ela só resmunga, claro, não fala nenhuma palavra, mas já dá para ver que vai ser mais comunicativa ainda. E hoje eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu sou paranaense, eu sou de Maringá, no Paraná, e eu só vim para aqui porque algum dia na minha vida eu decidi usar a internet para construir um negócio. Eu trabalhava na época para o meu pai, olha só, eu me formei em engenharia química, eu Nossa, fiz, eu comecei a engenharia na França em 2011, lá na Europa mesmo, fui para lá por um motivo muito aleatório, e aí de lá eu terminei em Maringá, e quando eu estava mais ou menos nos últimos 2, 3 anos de engenharia ali, eu não queria trabalhar em fábrica nem nada do tipo, não sabia o que fazer. Fui trabalhar com meu pai, já tinha trabalhado em outras coisas ali no meio do caminho, porque, bom, apesar do curso ser integral, é meio. Eu me sentia meio parado não trabalhando, entendeu? Não dá pra ficar só fazendo faculdade ali, eu queria fazer alguma coisa da vida, então fui testando coisas diferentes.
E no fim das contas eu tava trabalhando com meu pai, e meu pai é corretor de seguros, Isso que eu ia e eu não perguntar. gostava daquele negócio. E aí cara, era um trabalho muito chato. Eu fiz tudo na empresa, mas a parte que eu fazia mesmo era administrativa. Depois de ter conhecido todo o resto, eu acabei ficando na parte administrativa, mas eu não gostava muito daquilo. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fechar a minha porta aqui, porque daí o meu filho me desconcentra. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Eu tenho um grande problema de desconcentração. Eu sou facilmente desconcentrado por barulho, entendeu? Então, quando eu tô lendo, por exemplo, tem que estar quase que num silêncio absoluto. E qualquer coisa me atrapalha a ler. Enfim. Eu trabalhava com meu pai, né, na corretora de seguros dele, mas aquele trabalho era muito chato. A parte administrativa me cansava muito e eu não sabia muito o que fazer da vida. Sabia que eu não queria ser engenheiro em lugar nenhum. E na época eu lia livros. Tudo que eu fazia era ler livros. Lia muito livro. Foi a saída que eu achei para uma parte infeliz assim da minha vida. Eu passei por uma depressão ali naquela época. E a leitura foi o que me ajudou a sair disso. E aí o Interessante. cara, lendo livro, conversando com amigos, eu fazia terapia, conversando com a minha psicóloga. Foi meio que uma ideia que foi surgindo assim de falar dos livros na internet. Aí cara, eu vou fazer isso, não tem nada a perder, entendeu? O máximo que pode acontecer é as pessoas dar risada da minha cara, que pra mim já não faz muita diferença mesmo. Então, assim, eu vou fazer isso. E aí eu comecei em 2018 a gravar vídeo, explicando livros. Então, sei lá, eu li um livro, terminava o livro e fazia um vídeo improvisado, assim, 5, 10 minutos explicando o que eu achei do livro. E aí eu vi que aquilo era divertido, eu achei divertidíssimo. Caramba, seria maneiro eu ganhar vida lendo livros e fazendo vídeos, entendeu? Sim. E até então você não tinha feito nada em relação a trabalhos na internet. Isso foi ali o Nada. primeiro que começou comentando os livros lá. Março de 2018, se eu não me engano, eu acho que eu tenho meu primeiro vídeo do YouTube até hoje ali no YouTube, com uma camiseta de um cachorro, assim, com fone de ouvido. E eu acho que foi março, se eu não me engano foi março de 2018, março ou abril, alguma coisa por ali. E eu comecei a fazer esses vídeos. No começo eu fazia um por semana, eu arquivei muitos vídeos, hoje já nem dá para ver muitos deles. Eu decidi deixar os primeiros ali para ficar como Memórias. história, né? A memória de como o canal começou e tudo mais. E daí eu nunca tinha feito nada, mas eu percebi que eu já tinha percebido antes que eu gostava de ensinar. Por quê? Porque como eu lia bastante e eu tinha muitos amigos que trabalhavam em muita coisa diferente, e a maioria dos meus amigos sempre foi empreendedor, então tinha empresas, vários começaram a me chamar para dar treinamento na empresa. Ah, vem dar um treinamento de produtividade aqui na minha empresa para os meus funcionários. Vem dar um treinamento de organização para o meu time de vendas. Então, meio que eu sempre gostei de estudar esse tema, que é, vamos dizer assim, organização e rotina, e as pessoas ali meio que me conheciam por isso. E eu acho que o fato de eu ler bastante, ele fazia parecer que eu era um cara muito disciplinado e constante. E aí acho que as pessoas. Bom, se você é um cara disciplinado e constante, dá para você ajudar outras pessoas a serem. Então eu já tinha dado uns cursos presenciais e eu tinha gostado muito. Então, quando eu comecei a gravar vídeo na internet, eu já tinha tido uma pré-experiência ali de ensinar pessoas presencialmente. E eu Uhum. falei, pô, legal, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar das coisas que eu aprendo. Então acho que vai ser legal isso daqui. E de fato foi. Então eu me encontrei bastante fazendo conteúdo. Comecei fazendo em vídeo. Hoje eu vou te falar que eu prefiro escrever 1 milhão de vezes mais do que gravar vídeo, para ser bem honesto. Tanto que desde 2018 eu comecei a fazer live. Eu sempre preferi live do que vídeo gravado. E eu fazia live para 0 pessoas em 2018. Muitas lives para 0 pessoas. Compartilhamos o mesmo contigo. É muito difícil. A gente chega assim a 5, 10 pessoas. Quando a gente 10, pra gente a gente tá assim, estourando sucesso. Assim. É isso. Cara, eu fiz muita live para 0 pessoas, literalmente. Eu fiz muita live para uma pessoa, que era uma senhora que me seguia lá, pô, eu não sei por que ela gostava, e eu não sei por que, entendeu? Mas ela tava lá sempre. E aí eu demorei bastante tempo, desde que eu comecei na internet, em 2018,
fui até novembro de 2019 para eu fazer a primeira venda. Então, foi praticamente quase que 2 anos, foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses por aí, pelo menos. Não fiz as contas aqui, né? Apesar de ser engenheiro, tô na preguiça mental, mas foi bastante tempo de só, deixa eu ir vendo o que que é isso aqui. Eu vou criando conteúdo e eu vou descobrindo o que que é. Então, como introdução até meio alongada, né? Isso é um pouco de mim, é um pouco do que fez eu vir parar aqui falando contigo, que Que foi legal. lá de Maringá, do quarto da casa dos meus pais, fazer uns vídeos falando de livro. Excelente. Nessa parte a gente compartilha, porque eu estou literalmente no meu quarto com a estante atrás. Muito bom, é isso, é isso. Eu estava literalmente no meu quarto, só que a minha estante de livro era a mesma coisa que o meu guarda-roupa, que era um guarda-roupa aberto, e tu vendo um vídeo assim que ficava. Deve ter algum vídeo desse no YouTube. A cama atrás de mim e o guarda-roupa com as roupas tudo à mostra. E eu tava. Ai, ai, ai. Não, é desse jeito. Mas assim, a tua vida não começou na França estudando engenharia química, né? Onde você é natural da onde? Como que é teus pais, tem mais irmãos, enfim, como que foi um pouquinho da infância até parar Eu na sou, França aí? eu sou de Maringá. Eu nasci em Maringá. Perdão, perdão. Eu nasci em Isso. Maringá e eu E sou que filho depois você único. voltou para Maringá, né? Isso, eu Eu fui para França, voltei para Maringá, fui para Itália, voltei para Maringá, foi umas viagens. Tem viagem na vida. Eu nasci em Maringá, eu sou filho único e meus pais sempre foram católicos, da Renovação Carismática Católica, meus pais são até hoje, e eles basicamente cresci na igreja e cresci gostando muito de ler livros e estudar. Quando eu era criança, criancinha mesmo, diz minha mãe que eu comecei a ler livros, ler sozinho com 2 anos e meio, 3 anos. Não sei, meu filho tem 2 anos e meio, eu acho que é meio difícil que eu tenha feito isso com 2 anos e meio. Mas tudo bem, se minha mãe tá dizendo, às vezes a memória atrai a gente. Mas eu sei que desde muito pequenininho, Jardim 2, 3 ali no colégio, a minha tia começou a comprar muito livro para mim. A irmã da minha mãe, ela tinha aquela época tinha muito vendedor de porta em porta, não sei se ainda tem muitos desses caras. E passava um cara que ela me contou que vendia 3 livros por R$ 10. E o salário dela na época, que não era grandes coisas, ela guardava sempre esses R$ 10 aí para conseguir comprar. Esse cara passava acho que toda semana, não lembro qual frequência, mas eu lembro que eu ganhava muitos livros. Então, como eu ganhava muitos livros, eu fui crescendo lendo bastante. Minha mãe, coisa engraçada, né? Minha mãe e minha tia, elas, quando eram crianças, elas moravam no sítio, e elas eram bem pobres, e elas falaram que elas iam no lixão pegar livro. Que elas sequer conseguiam comprar. Então ela ia no lixão e achava os livros que a galera tinha jogado fora. Esses eram os livros que elas liam. Então, tanto que acho que da minha família vem essa ideia de ler livros e de estudar. O quão importante a coisa é, né? Começa com a infância da minha mãe e da minha tia. E a minha tia me dava muitos livros, e eu lia muito, eu gostava muito de ler. Eu lia tanto que eu lia nas aulas, eu ia para o colégio, eu lia durante as aulas. Cansava um pouco da aula, eu começava a ler livro. Eu lia muito, eu lembro que eu lia, quando eu era criança, eu li um negócio chamado Turma dos Tigres, era super legal. Eram vários livrinhos de mistério, assim, eles eram detetives, e todo final de capítulo tu tinha que descobrir um mistério. E eu lembro que no final de semana eu li 12 livros. Minha mãe ficou meio enlouquecida, assim. Então eu lia nesse nível, assim, de ler bastante. Aí o irmão da minha mãe também, o meu tio, ele tinha uma coleção de gibis do Seninha. Eu li muitos gibis do Seninha, acho que ele tinha praticamente todos. Eu lia muitos gibis da Turma da Mônica, mas eu lia muito mais do Seninha, gostava mais. Então eu cresci lendo bastante. E a minha infância foi marcada por isso. Eu lia e ia para a escola, gostava muito de estudar. tem alguma Aham. história dessas aí dos gibis ou enfim, dos tigres ali, enfim, alguma história que você lembra que te marcou e que você com Ah, carinho, eu, ou eu, sei lá, que eu você lembro- gostou? a coisa que mais, o que mais me marcou foi Volta ao Mundo em 80 dias, porque não só tinha o livro, mas tinha um VHS do Volta ao Mundo VHS, ninguém sabe o que é VHS hoje. Olha, A eu gente tinha, sei.
A gente tinha fita cassete do Volta ao Mundo em 80 Dias e era o que eu assistia sem parar. Então, era a história que eu mais gostava, assim, disparado de todas. Mas assim, a Turma dos Tigres não tem nenhuma história específica que me marca, mas me marca muito o fato de todo final de capítulo você ter um mistério. E aí, você tinha um quadradinho vermelhinho, assim, que ele na página tinha a resposta, mas ela era codificada e você só conseguia enxergar ela se você colocasse esse quadradinho vermelhinho em cima. E aí, isso era a coisa mais divertida do mundo. Eu só li aquilo para tentar descobrir o que tinha no final de todos os capítulos. Então era a minha diversão de vida aquilo ali, né? Com Então, certeza. Eu lembro que eu pentelhava a minha mãe, também aqui pouco, mas assim, já a gente conseguia ter escola próxima, conseguia emprestar livro na biblioteca da escola, né? Não lembro como de gibi, assim, Turma da Mônica também, ele faz parte, né, da infância. E aí eu pensava minha mãe que eu queria ter olho claro. ai, Mãe, porque olho claro, olho tá assim. Aí minha mãe já tava de saco cheio, teve um dia que ela veio assim, só se eu pulasse o muro, né, pra você ter olho claro. Olha meu olho, olha do seu pai, olha da nossa família, não tem ninguém com olho claro, o que você tá torrando aí, né? E eu falei, realmente, né, eu não quero que minha mãe tenha feito isso, né, pra mim só nascer com olho claro. Mas aí um dia, lendo Turma da Mônica, qual que é mesmo aquele... O Zé Carioca, mas não é Zé é outro personagem, aquele que é o Chico Bento e a o Rosinha. Chico Bento. E aí ele gosta muito de jabuticaba, né? E aí ele, para fazer um elogio pra Rosinha, ele falou assim, meus olhos de jabuticaba. E aquilo pegou assim, eu falei, sabe quando você vai lendo? Porque criança a gente entra, né? A gente entra ali, navega nas historinhas. Aí eu fui na frente do espelho e falei, meus olhos de jabuticaba. Muito bom, solucionou a vontade de ter olho claro, pô. Minha gente, uma cor interior no gibi da Mônica. Deixa as crianças lerem. Muito bom, muito bom. Não, mas era muito divertido mesmo. Por causa do Seninha, eu gostava muito de montar pista de corrida e fazer corridinha de carros. Então, eu era uma coisa que eu brincava muito. Eu pegava muitas pecinhas que minha mãe ia comprando de todo tipo, fazia pistinhas de corrida e ficava com os carrinhos um atrás do outro. Enfim, era maneiro demais. E olha que interessante a ligação que a gente pode ir fazendo, né? Tipo, da leitura ali do Seninha, né? Aí você era estimulado criativamente a criar seus próprios circuitos e fazer e tal. E isso é algo muito interessante, tipo, para a criança, né? Como a leitura ela ajuda a expandir, né, a criatividade, o universo, a buscar formas, a criar, né, Claro. Eu acho que a leitura tem. É que tem. A primeira coisa interessante é que a gente consegue criar a partir do que a gente tem na memória, né? Uhum. Nossa imaginação só trabalha com o que tem na memória. Então, se você não tem a referência, você não tem como criar. Então, a leitura ela já te dá muita referência. E a segunda coisa é que o processo da leitura ele é um processo interessante. Quando você vê um filme, por exemplo, a imagem ela é entregue a você. Então, você está recebendo a imagem, a descrição inteira. Quando você lê, a descrição que está sendo feita em palavras te obriga a criar a imagem na tua cabeça. Então, tu desenvolve uma capacidade criativa diferente, é um estímulo diferente do cinema. E esse estímulo, para mim, ele é mais interessante como estímulo. Com Ah, toda tem um livro certeza. tem um livro que chama O Cérebro no Mundo Digital, é de uma neurocientista. Ela fala que a leitura não é uma coisa natural. Alguém tem que ensinar. Você não aprende, não é igual andar. Teu filho fica olhando, uma hora ele tá andando. E a leitura, ela usa todas as partes do cérebro. Então ela é cognitivamente muito boa. Então, assim, eu acho praticamente insubstituível a atividade de ler. Eu acho que todo mundo tem que ler todo dia, essa é a minha ideia. Sim, e aqui uma coisa, claro que tem temperamentos ali que talvez sejam mais favoráveis, não se distraiam tanto, mas assim, eu partilho com o Elton da minha dificuldade, eu preciso quase de silêncio total, por favor. Mas livro físico também, né? Essa questão também do livro. Tem uns iPad que uns Kindles melhor, né? Que eles simulam bem a folha. Mas eu falei, gente, se vocês puderem, tem um livro físico, faça Ah, tá anotação, bom. Eu coloca acho uma muito nota, melhor. faz. É, e que nem você falou, né? A leitura, para questão, até a gente fala, né? Questão de memória, é o melhor exercício de memória. Né? Às vezes a pessoa vai ali com a idade, às vezes tendo alguma perca. Eu falei, gente, lê, vamos ler. Todas as fases é importante, né? Que a gente está falando aqui na infância, eu fui para a velhice agora já, mas
é fundamental. E eu falo assim, valorize o livro físico, gente. Fica aqui a deixa. Fica aqui. 100%. Eu estou de acordo, não tem mais espaço nenhuma estante minha, é só livro amontoando atrás de livro aqui. É isso. Nem falo, Muito o bom. Otávio fica doido comigo. Eu falei, ai, não dá. Eu tenho uma coisa que eu tenho que entrar sem poder fazer compra, sem dinheiro, sem a possibilidade de fazer conta, é livraria e papelaria, assim, é um trem que eu gosto demais. Gosto muito também. Sinto saudade da época das livrarias, assim. Eu já não vou mais em nenhuma livraria hoje. Muito difícil, assim. A gente compra tudo online, é muito mais barato. A gente vai passear com as crianças, dificilmente a gente vai num lugar fechado, num shopping. Então a gente tá sempre num parquinho, alguma coisa assim. Então, nossa, é muito tempo que eu não vou numa livraria mesmo. É a melhor experiência que tem de compra de todas. Tem na Sim, livraria, lê os livros, senta lá, dá uma lida, enfim, é massa demais. com certeza, com certeza. E como que foi fazendo esse processo? Tá lá, a criança começou, e aí você interessante, né? O gosto pela leitura e esse menino estudioso refletia também na escola ou eram as leituras em casa e a escola, peraí, é um universo à Não, parte? eu ia muito bem na escola, sempre tirei muita nota boa. É, batia, eu sempre ganhava no mês, tinha uma espécie de uma competição, eu não lembro exatamente, que ganhava um livro de presente, de quem pegava mais livro na biblioteca. Eu sempre ganhava. Minhas notas eram boas, eu adorava estudar, sempre gostei de estudar, eu gosto de estudar até hoje. Tanto que no ensino médio, eu ganhei. A gente tinha um simulado, meu colégio era particular, e a gente tinha um simulado que dava. Os primeiros ganhavam desconto na mensalidade. Então, o primeiro lugar ganhava 50%, o segundo 40% e o terceiro 30%. E eu lembro que eu pedi, ô pai, eu queria um PlayStation 3, 2, sei lá, acho que era Play 3. Ô pai, eu queria um Play 3. Daí ele falou assim: bom, se tu ficar em primeiro no simulado e ganhar o desconto na mensalidade, eu compro. Beleza. Daí eu fui lá e aí fiquei em primeiro. Então, eu ganhei meu Play 3 graças ao desconto da mensalidade. E sempre gostei muito de estudar, então eu sempre levei muito a sério. Em casa tinha uma regra, né? Só podia brincar depois de fazer tarefa. Então eu cresci sempre fazendo tarefa. Mas era uma coisa que eu gostava mesmo. Eu sempre gostei de esporte também. Joguei muito esporte. Eu joguei muito basquete na vida. Fui até campeão paranaense já de basquete, quando eu tinha lá nos, sei lá, 11 anos, 12 anos. O campeonato foi em Curitiba, pela cidade de Maringá, olha só, a gente foi campeão paranaense. E foi massa demais. Eu adorava basquete, jogar futebol também, mas a minha vida era basicamente essa: estudar, jogar bola, jogar basquete. Até a adolescência ali. Aí eu ganhei um videogame, que o meu pai nunca pôde comprar, porque todo o dinheiro era para pagar a escola. Aí o dia que ele pôde comprar, daí eu comecei a jogar videogame e as coisas pioraram um pouco em alguns quesitos. Tu vai ter que trocar hora, né? Eu troquei a hora do futebol pelo videogame, ficava só com o basquete. E depois de um tempo quer saber? Vou trocar a hora de estudo também. Mas eu já estava na faculdade. Quando eu estava no colégio, eu passei no vestibular, no meio do terceirão. E aí foi ali que a minha vida de estudo deu uma desandada. Porque quando você passa no vestibular no meio do ano, o resto do seu ano de colégio já não tem mais sentido. Cara, eu já Uhum. passei no vestibular. Agora não tem por que eu estudar para mais nada. E aí eu me acostumei a não estudar. Eu nunca precisei estudar tanto para uma prova. Eu gostava de estudar, mas eu não era aquela pessoa que se matava. Inclusive, eu era aquele cara que algumas pessoas tinham raiva, assim, que eu nem estudava tanto, ia lá e mandava bem, porque eu prestava atenção na aula e fazia tarefa. Então, a tarefa era o meu estudo. E eu Uhum. via que muita gente que estudava muito porque não fazia as tarefas no dia. E daí acumulava um monte de estudo. Aí quando já perto da prova, ter que estudar tudo dava muito trabalho. Então, o estudo constante, ele alivia muito na hora da prova. Certeza, com certeza. E também até já tem estudos também que falam, não adianta o sono, né, para armazenar informação é extremamente importante. Não muito, Já vai eu fazendo esse processo. gravava. História, biologia, essas matérias, geografia, que tinham muitas partes teóricas, eu gravava num gravador. Eu fazia um resumo, aí eu gravava eu mesmo, e eu ficava me ouvindo, eu dormia me ouvindo. Pera, só um pouquinho. Chegou um cachorro aqui. Então, eu me gravava e dormia ouvindo, assim, era muito bom. No outro dia eu lembrava de várias coisas, era uma coisa é meio esquisito eu ficar se ouvindo assim, mas se tu aguentar, vale a pena. É muito esquisito, mas até isso é uma forma de estudo excelente, né? A gente poder
fazer o estudo e depois, porque no ato de gravar você vai estar explicando a matéria, né? Então, fazer esse processo, quando a gente consegue explicar aquilo que nós estudamos, ali já Ah, é é um muito fato bom. que a gente de fato entendemos, né? É, E aí como eu depois fazia, só, pode eu fazia o básico, né? Fazia a tarefa. Como eu fazia a tarefa, os amigos que não faziam vinham pedir ajuda para mim. Então eu explicava o exercício para eles. E acabava que isso era. Eu não sabia na época, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas isso é uma baita de uma forma de estudo. Então, eu ter que ficar explicando o exercício para meus amigos que não faziam a tarefa já me ajudava muito. Então não é que, nossa, eu era. Tirava boas notas porque eu nasci genial. Não, é que eu só fazia o básico, né? Então, tipo assim, meu pai me obrigava a fazer o básico, eu tenho que agradecer a ele por isso. Que daí como eu estava com as coisas feitas, eu conseguia, acabava estudando e explicando para as pessoas. Talvez por isso eu tenha crescido gostando de explicar também, ou é parte da minha personalidade também, talvez. Eu acredito que sim. um pouco de cada coisa, eu diria também, né? É, Nada muito puro nesse sentido, né? Mas é fenomenal. E uma coisa que, né, você passou assim, a gente passou aqui, né, nas entrelinhas, mas a importância de algumas normas básicas para o próprio desenvolvimento da criança, da personalidade, hoje, de nós, quem somos nós, né? E você trouxe ali, primeiro a tarefa, depois o jogo, consegue, né, consegue ler o desconto, a gente faz isso, enfim, acredito que teria outras inúmeras regrinhas vixe, básicas. muitas regras. Minha casa tinha muitas regras e sempre foi muito bom. O Chesterton ele fala que não existe liberdade sem limite, né? Então não existe girafa sem o pescoço longo, não existe um quadro sem a sua moldura. Então, quando a gente pensa sobre o quesito liberdade, inclusive porque a gente é humano e a gente quer pensar sobre livre-arbítrio, esse tipo de coisa, a gente vê que a liberdade ela é uma espécie de uma conquista. Tem um livro muito bom chamado Ideias Sem Consequências, e ele fala: a felicidade é uma conquista. E a liberdade ela é justamente uma conquista, porque a liberdade está em exercer plenamente aquilo que te faz ser o que você é. Então, meu cachorro está sentado ali olhando a porta, porque tem o meu gato lá na frente. Os dois não é cachorro e gato. Então, ele está sendo livre fazendo isso, porque é coisa de cachorro mesmo, ficar fazendo isso. Agora, a gente que é humano, a gente não é livre fazendo coisa de cachorro. A gente é livre fazendo coisa de humano. Então, a disciplina, ela cria é, a, o ambiente que torna possível eu fazer as coisas que são humanas. Comer tudo que aparece pela frente não é humano, é mais animal do que humano. Agora, me obrigar a não comer um chocolatinho todo dia, ou a fazer um regime aqui, um jejum ali, é, por exemplo, um jeito de me tornar livre. Caso contrário, eu fico escravo daquele, vamos chamar assim, instinto animal, para ser simplista, mais claro na explicação, né? Então, com certeza, a, as regras impostas pelos meus pais foram muito úteis nesse sentido. Não Isso teria feito muita coisa sem elas. Sim, e isso é algo importantíssimo, porque hoje, às vezes, há uma mentalidade de né, alguns pais, não vou colocar regras, não, deixa eu falar aqui, a sua criança, né, o seu filho, ele necessita dessas Mesmo. regras para ele ir criando seus contornos, a sua borda, né, fortalecendo a sua personalidade, encontrando seus valores, o que é, né, o que ele vai lutar por, o que ele vai deixar, né? Ele precisa, porque a criança não nasce com isso. E Isso. isso não é um desserviço para o seu filho, na verdade, você está fazendo um serviço, né? Você está ajudando, você está forjando. Exatamente. Botar a regra pro meu filho é a melhor coisa que eu posso fazer por ele. Coitado, senão ele ficaria largado aí, não conseguiria se desenvolver o tanto que ele pode. Uhum, para se desenvolver, justamente, justamente. Eu gosto do Franco também nessa quesito da liberdade, né? Ele sempre fala, né, o Vitor Franco, né, da logoterapia, que a liberdade ela sempre precisa estar conjugada com responsabilidade. Então, uma não existe sem a outra. E a questão da felicidade que você comentou também, é, ele fala que a felicidade, ela é sempre, ou a felicidade, ou o prazer, ela é sempre consequência dos nossos atos, que foram livres e responsavelmente escolhidos, né? Então não Muito tem bom. como o prazer ou a liberdade ser, tipo, vou buscar ali o prazer ou vou buscar ali a felicidade. Não, isso são consequências de outros atos. E ele fala, isso talvez seja o motivo,
né, ele traz ali do adoecimento das pessoas de hoje, né? Porque a gente está ali querendo a todo custo o prazer, a todo custo a felicidade, não, cara, isso aí é consequência, ela não se busca por direto, né? É isso. O prazer ele tende a ser o menor dos bens, né? Se a gente para pensar direito. Quando eu como, é mais importante que eu coma para sobreviver do que eu como para sentir prazer. Então, é um bem. Que bom que eu posso comer uma coisa gostosa, mas ele é o bem secundário. O mais importante é que eu sobreviva. Então, é mais importante o nutriente daquela comida do que o sabor, apesar do sabor ser uma coisa boa também. Então, Sim, isso é uma coisa importante, né? sim. Ali na metade do ensino médio, tu passaste em engenharia química, né, que você falou. Isso. Na metade do terceirão, né? Que é quando já valia. Então, quando eu estava no segundo ano, hoje é diferente, né? Logo que eu saí, mudou um pouco o formato vestibular. Tu começava a fazer uma espécie de uma prova por ano durante 3 anos, eu não lembro exatamente. Que era o PAS, acho que era o PAS, na Eu época fiz chamava. na UEPG, que é a Universidade de Ponta. Foi de Ponta Grossa? Foi. Mas eu fazia em Curitiba. Era uma prova por ano, a gente chamava de um seriado lá. Eu fiz na UEM lá, tinha 2 vestibulares por ano, o número de vagas lá, que eu nem lembro qual que era. E aí foi isso. Então, o de junho, julho, já valia como o vestibular. Então, foi isso aí. Eu fiz, passei, e aí. Tu já o que te levou desejo, a vontade de fazer engenharia química? Tipo assim, porque não é uma profissão tão comum, vamos dizer assim. Bom, esse é um dos motivos, né? Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei de ser diferente do normal. E, e aí, quando eu tava no segundo ano, eu não sabia o que eu queria fazer, e meu pai me ajudou no seguinte sentido: ele falou, então tu decide o que tu não quer fazer. Aí eu falei, boa ideia, né? Acho que é um bom começo. E eu fui, não quero. Eu fui do topo, né? Do topo, geralmente alguém. Não quero ser médico, não quero fazer direito, não quero isso. Pá, pá, pá. Aí fui listando tudo que eu não queria, e daí foi sobrando pouca coisa. Aí nas poucas que sobraram, a que mais me chamava a atenção era a engenharia. Pô, legal, engenharia é um negócio legal, sei lá, eu sempre gostei de matemática, eu gostava muito de matemática no colégio. E é sempre assim que a gente escolhe, né? Eu gosto de biologia. Daí eu gostava de matemática. E daí fui ver as engenharias que tinham, e a mais diferente, assim, era a engenharia química. Tu tinha lá, hoje eu penso, se eu tivesse feito engenharia de produção, talvez eu gostasse ainda mais, mas engenharia química era uma engenharia que parecia muito legal. E era mais difícil também, então, além de ser diferente, eu queria fazer um negócio que fosse mais difícil. Por que razão, não sei te dizer. Motivo meio idiota, né? Mas foi por isso, aí eu fiz engenharia química, passei e falei, beleza, é isso aí então, tá tudo certo. Mas logo que eu entrei na engenharia, eu logo percebi que eu não queria ser eu não queria trabalhar com aquilo, porque logo que eu entrei, pera só um pouquinho aqui. Meu cachorro tá aqui raspando aqui um monte de coisa. Logo que eu entrei na engenharia, eu olhando toda a ideia de trabalho, eu falei, cara, eu não vou querer ser um engenheiro químico dentro de uma indústria, que era o mais normal ali, assim, né? E os meus pais sempre tiveram um negócio, sempre foi. Meu pai é corretor de seguros desde que eu nasci. Tem muita gente na minha família que tem negócio. E eu sempre tive essa ideia de, cara, eu não quero trabalhar para outra pessoa, eu quero criar o meu negócio. Então eu não estava vendo muito essa perspectiva como engenheiro químico. Só que como eu não sabia o que fazer da vida, eu fui fazendo. Então, quer saber? Como eu não sei qual é a alternativa, eu vou fazer esse negócio aqui até eu descobrir. E aí aconteceu que eu fui até o final. Então, é, na dúvida, eu continuei no caminho que eu tava. Que alguma coisa boa eu devo tirar desse negócio de qualquer forma. Então, e também não era uma coisa super difícil. Era tranquilo, eu sempre, como eu gostava de estudar, sempre foi tranquilo levar o curso. E aí eu fui levando até o final. Fui levando, levando, levando. Quando eu vi, eu acabei. Então, foi meio assim. Sim, 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 sim. Bueno, bueno. E aí você terminou, foste, entraste, foi para a França, voltou para Maringá, aí Fui para entrou no França, fiquei 3 anos lá. Fiz 3 anos de engenharia lá, os 3 primeiros anos, 2011. Eu passei vestibular em 2010, 2011 fui para França, em fevereiro ou março, alguma coisa assim. E aí eu fiquei lá até 2014. Aí, fevereiro, março de 2014, eu voltei para casa, para Maringá. Terminei na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. E fiquei em Maringá até 2020.
Daí daqui a pouco a gente volta nessa história do porquê sair. Mas em 2020 eu fui pra Itália. Fiquei um ano na Itália, voltei, e aí, logo que eu voltei, algumas outras coisas aconteceram, eu vim parar aqui. Enfim, mas eu tô me alongando aqui tô por muitas etapas aqui, né? Mas, é, Mas vai, você foi pode. para. Até perguntando, porque quando você foi para França, foi a primeira vez que você saiu de casa. Foi a primeira vez que eu saí de casa, com 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu fui pra França, tive que me emancipar, porque não podia, né? Aí meu pai Uhum. teve que me emancipar. E, cara, eu sempre morei em Maringá, nunca tinha saído de Maringá, não tinha feito nada, nunca morei em outro lugar do Brasil. Ia pra praia, né? Tipo assim, nem viajava muito no Brasil. E aí eu fui morar na França, em 2011. Foi muito bom. Eu, pô, foi muito bom morar lá. Eu fiz muitos amigos lá. Eu aprendi francês, eu aprendi inglês, eu aprendi espanhol. Então eu aprendi idiomas. Eu não falo espanhol, mas eu aprendi além espanhol, francês e inglês. Foi 100%, porque eu tinha muitas aulas disso. Na faculdade lá eu tinha aula de inglês e de francês, depois eu tinha aula de inglês e de espanhol. Então foi um período muito bom, mas foi justamente o período quando eu cheguei lá, eu não, eu senti muita saudade do Brasil. E eu sentia muita saudade, para ser bem honesto, eu sentia saudade de sair no Brasil, de saudade das festas, de saudade dos meus amigos. Eu queria a bagunça que tinha no Brasil, porque no meio terceirão, quando eu passei no vestibular, eu descobri o que era sair festar, porque eu parei de estudar. E aí, isso foi um pouco da desandada da vida, né? Quando eu cheguei na França, eu comecei a sentir muita falta dos meus amigos. E aí, logo nos primeiros 3 meses, eu falei pro meu pai que eu queria voltar. Daí ele falou, cara, não volta, fica pelo menos uns 6 meses, e daí se tu decidir que tu quer voltar, aí tu volta. Acho que vai ser melhor. Eu falei, não, pode crer, eu acho que vai ser melhor mesmo. E daí, nessa de vou ficar até os 6 meses, eu fiquei 3 anos. E daí, eu fui ficando, foi sendo bom, eu ia passando de ano e tudo mais. Só que eu percebi que ao longo do tempo eu fui ficando cada vez mais triste. O que que eu acho hoje, olhando? Agora Uhum. nós estamos em 2024, né? Passou Uhum. bastante tempo. Eu talvez a coisa que mais influenciou foi que quando eu cheguei na França eu parei de ir na igreja. Olha que coisa doida. Então, nos primeiros meses eu ia na missa todo domingo. Mas é aquela coisa, né? É tipo uma fogueira. Quanto mais longe tu fica, menos tu sente o fogo. Daqui a pouco tu não lembra mais como é que é ter o fogo ali perto. Aí tu vai vivendo no frio e tá tudo certo. Então, de repente um dia eu falei, hoje eu não vou. Daí hoje eu não vou. Daí passou um domingo eu não fui. 2 domingos eu não fui. E quando eu vi eu já não tava mais indo. E aí, eu acho que esse fator de parar de ter uma vida espiritual foi bem determinante para eu entrar numa decadência interior, assim. E quando chegou, isso foi em 2011 mesmo. Então, quando chegou em 2014, eu acho que eu tava numa depressão mesmo, e tanto que ela piorou quando eu voltei pro Brasil em 2014. Mas em 2014, estando em Maringá, foi o pior ano talvez da minha vida, que foi muito depressivo. Pô, era ao ponto de eu ficar sentado em cima da mesa de jantar que ficava do lado da janela do apartamento olhando para baixo, que era no sexto andar. Só que o sexto andar, ele não tem uma morte garantida, eu acho. Então isso me deixava muito em dúvida. Porque eu ficava pensando assim, cara, se eu pular aqui e sobreviver, que vai ser uma merda. Então, olha que coisa doida. No fim das contas, isso me ajudava, né? Então, é, foi um ano muito complexo, 2014. Mas em 2015, eu comecei a melhorar. Então, acho que o fato de estar ali com a minha família e tudo mais era muito bom. Em 2015 eu comecei a fazer. Não, eu comecei a fazer terapia acho que em 2016 só. Mas em 2015 eu conheci um cara chamado Elton, por incrível que pareça. 15 ou 16, agora eu tô perdido no tempo. Mas foi em algum desses. Que ali é um buraco da minha vida, assim, 2015 e 16. Mas, cara, nessa. Porque quando eu voltei pro Brasil, pra faculdade, a minha vida era ir nas aulas que tinham chamada, que era a minoria das aulas, eram muito poucas. E todas que tinham lista, alguém assinava o meu nome, e todas que não tinham nada, cara, eu nunca ia aparecer mesmo. E eu só ficava em casa jogando videogame e à noite eu ia no boteco. Então,
de 2014 a 2017, meio que minha vida era isso. Eu jogava videogame, fazia alguma coisa no escritório do meu pai e ia pro boteco. E então foi um período meio obscuro da vida, assim. É, mas eu passava, então, como eu estudar, eu nem precisava estudar muito, porque engenharia no. Quando eu voltei para o Brasil, a engenharia era 1 trilhão de vezes mais fácil do que era na França. Então eu levava numa tranquilidade aquele curso. E aí em 2016 eu conheci, acho que foi 2016, eu conheci um vizinho que chamava Elton, cara. Que coisa louca. E esse cara chamado Elton que me indicou ler livros. Cara, ele me emprestou uns livros assim, clichê. Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, esse tipo de coisa. E quando eu comecei a ler aquilo, 2010 eu passei no vestibular, de 2010 até 2015 eu não li nada. Eu fui para a França, era faculdade, festa, eu parei de ler. Quando eu voltei a ler em 2016, ali 2015, 16, eu aquilo me abriu, o primeiro livro me abriu imediatamente a cabeça. Eu falei: "Caraca, velho, eu tô perdendo tempo. Existe um universo que ninguém sabe que existe". Tipo assim, as pessoas na minha faculdade, elas tinham 95% a mesma cabeça. A gente vai estudar, a gente vai para as festinhas aqui e quando a gente se formar, a gente vai trabalhar. E aquilo me parecia uma vida muito ruim. E eu não sabia, só que eu não conhecia uma alternativa. Eu estava tão Uhum. sem ver alternativa. Quando eu li o primeiro livro, que foi Robert Kiyosaki, depois eu li Segredos da Mente Milionária, eu li 3 livros em um dia. Esse foi o nível. Eu voltei ao meu nível de infância, né? Eu fiquei. Quando eu li as primeiras 10 páginas, eu fiquei enlouquecido, assim. Que o Robert Kiyosaki, ele tinha um pai rico e um pai pobre. Ele era o filho do pai dele, que era o pai pobre, que tinha um emprego, não sei o quê. E daí tinha um pai rico que ajudava, que era o pai do amigo dele, do vizinho, que ensinou eles a empreender. Eu falei, nossa, eu descobri o mundo, entendeu? Daí eu li aquilo e daí comecei a devorar. Daí eu comecei a devorar um livro atrás do outro e eu comecei a enxergar uma perspectiva de vida mais agradável. Então eu falei, cara, isso aqui parece muito mais foda como vida do que eu arrumar um emprego aqui e chegar em casa e não sei o que fazer da vida. Eu vou arrumar um emprego e eu preciso de um salário. Não, cara, não é possível, isso não pode ser a vida. E aí, com esses livros, eu comecei a enxergar possibilidades. E aí, enxergando possibilidade, foi que eu comecei. Vendi produto de beleza, vendi curso, eu vendia curso de outros, não era curso meu, né? Aí dei os meus cursos, então quando eu comecei a ler, eu comecei a enxergar uma vida diferente, e aquilo foi me dando ânimo de volta. E aquilo desencadeou todo um processo. Sim, e que interessante isso, né? Quando alguém também sofre um processo passa por essa. Claro, tem algumas depressões que a gente fala que são endógenas, que permanecem, outras que são quadros depressivos que a gente passa, né? Que, enfim, mas ele fala da questão do sono, terapia, atividade física e tal, mas que interessante, sabe? Que interessante a ressalva, claro, isso tem todo algo que para ti já era significativo desde a infância, mas como a importância também pode ser um instrumento também, a leitura, né, para encontrar possibilidades, né, que várias, passar a questão né, um instrumento que ajude aí na questão de enfrentar o quadro da depressão, mas também encontrar caminhos de possibilidade. E de fato, que nem você falou, né? Quem gosta de ler, quem se permite a viver essa aventura da leitura, encontra muito mais possibilidades, né? Isso é marcante. E, enfim, eu tô quase concluindo aí. Graças de Deus, a faculdade não aguento mais, Senhor. Mas eu falei, gente do céu, se tu fica só naquilo que o professor está falando, na aulinha, na atividade ali, o teu mundo é isso, o teu mundo é muito mais restrito. Então, quais são os caminhos de empreender, quais são os caminhos de possibilidade, pessoas que te inspiram, leituras. E não adianta, não adianta, né? Vai aí. Eu acho que Pode falar, por favor. foi muito bom, porque ao mesmo tempo que comecei a ler, eu comecei a fazer outros amigos. Isso mudou a minha perspectiva de vida, de para onde ir, assim. Então, eu comecei a fazer amizade com pessoas que eles tinham certos objetivos, assim, eles estavam indo para algum lugar, sabe? E eu acho que o que me ajudou muito foi perceber que dava para ir para algum lugar.
Porque quando você tá em depressão, a sensação é que não tem mais saída. Tipo assim, Uhum. não tem saída, não tem como sair disso aqui. Eu tô nesse lugar e não tem como sair. Então, por isso que tu chega ao ponto de, cara, pensar em tirar a própria vida, porque tu fala, não tem outra saída possível. O Ortega Gasset, ele fala, né, que até a porta de saída do mundo, ela é uma saída. Então, é uma saída falsa, claro, mas essa parece ser a única porta possível. E quando eu comecei a ler e sair com essas outras pessoas que tinham a perspectiva de, por mais simples que seja a perspectiva de vida, sei lá, eu vou vender curso aqui e virar um professor, ou sei lá, eu vou ficar rico. Qualquer perspectiva de vida que seja, já era uma perspectiva diferente de não ter, entendeu? Então, como eu encontrei amigos que estavam buscando coisas, eram todos materiais, assim, né? Eu pelo menos saí daquilo. Hoje eu olho, cara, tudo é graça de Deus, né? Deus foi botando as pessoas ali e foi fazendo o caminho dele, né? Eu falei pra minha esposa ontem assim, que eu acho que, isso que é a opinião pessoal, eu acho que Deus, quando ele te cria, ele tem uma inteligência infinita, ele bota todas as infinitas possibilidades no papel. Então, apesar dele saber o que tu vai escolher, é como se ele botasse um caminho com muitas raízes infinitas. Então, assim, ó, eu tenho três possibilidades de salvação aqui e duas de inferno. Aí, se ele escolher uma dessas duas, eu vou dar mais essas três de salvação e mais. Ele tem sempre algum caminho que tu consegue sair daquilo ali, né? E aí, eu acho que ele vai fazendo dessa forma. Então, em 2015, 16, aí eu comecei a ler os livros, saí com esses amigos, e eu comecei a dar uma perspectiva de vida. Cara, engraçado, eu até tomei remédio de depressão, só que eu detestei. Eu tomei 2 semanas e eu joguei fora, porque eu ficava muito anestesiado, assim. E eu sempre detestei ficar anestesiado. Eu ficar meio. Não consegui repensar direito, não muito consciente. Então, foi mesmo no processo terapêutico. Eu fiz terapia com 2 psicólogos, foi por um bom tempo. Primeiro um, depois outro, evidentemente. Os dois muito bons. Uma mulher, depois um homem. E até 2019 eu tava nessa. Eu fiquei numa espécie de um limbo, assim. Eu tava melhorando, mas não tava saindo, não tava encontrando a grande saída. Então, eu tava lendo muito, estudando bastante, eu estava testando muitos caminhos. Testava trabalho diferente, trabalhei para cá, trabalhei para lá, e fazia amigos diferentes, e estudava temas diferentes. Estudei, cara, eu passei até na Ancor, que é a prova de assessor de investimentos. Então, eu fui estudando de tudo que existia, assim, deixa eu testar um pouco de tudo. Vou estudar investimento, ver se é legal, vou estudar filosofia, ver se é legal, vou estudar. Então, fui indo para lá e para cá, para lá e para cá. Até que em 2019 o que mudou minha vida foi começar a fazer conteúdo na internet mesmo. Engraçado, eu nunca falei disso nesses termos, né? Mas foi porque eu comecei a gravar vídeos, foi como se eu me obrigasse a levar mais a sério o meu estudo. Pô, agora eu tô falando dos livros, então eu tenho que pensar melhor sobre eles, né? Eu preciso, não dá mais para eu ler de qualquer jeito. E isso foi melhorando o meu estudo. Então, entre 2018 e 2019, eu fui começando a ficar mais conhecidinho, assim, em Maringá mesmo, por alguns amigos, não era nem por muita gente, como o carinha que lê livros. E aí um amigo meu que me deu a ideia, ele falou, primeiro foi a minha psicóloga que deu a ideia de gravar vídeo e falar na internet. Depois foi esse meu amigo que falou, cara, por que tu não vende um curso de leitura? Por que não ensina os caras a ler? Porque tu lembra dos livros. Isso é uma coisa doida, né? Porque quando eu comecei a ler, quando tu não aprendeu direito a ler, tu lê um livro, tu não lembra nada. Então, tu termina o livro e fala, e aí, explica o livro. Tu fica meio. Então, não sei te explicar, só sei que foi legal. Entendeu? Aham. Aí, cara, eu fui estudar como que. Eu fui estudar leitura. E eu estudei bastante leitura, é um tema que me agrada muito, assim. Aprender a aprender é um tema que eu gosto demais. E aí, esse meu amigo começou, cara, explica como é que tu lê. Explica como é que tu anota, como é que tu lembra, como é que tu explica os livros, etc, etc. E aí eu vi que vários amigos começaram a falar isso. Cara, como é que tu consegue ler tanto? Como é que tu consegue lembrar dos livros? E eu via que eu citava muitos livros nas minhas conversas, assim. Então, em setembro de 2019, eu comprei o curso do Érico Rocha, que era o Fórmula de Lançamento. E aí, cara, aquilo lá foi uma explosão, assim. Cara,
eu descobri um jeito de fazer um curso e ver que se esse trabalho na internet, que não era eu levava como um hobby, né? Se isso aqui pode me dar algum dinheiro. E eu pensei assim, cara, seria demais, seria do caralho se as pessoas me pagassem para ler livros. Imagina eu passar a vida sendo pago para ler livros. Esse é o sonho da minha vida, entendeu? Se eu fizer isso, eu zerei a vida. Eu não tenho mais nada para fazer. E a gente pode E dizer aí, que o sonho veio a realizar, né? claro, não. Quando eu lancei o primeiro curso, na época eu ganhava R$ 2.000. E aí eu lancei o primeiro curso, era meu salário. E aí o primeiro curso eu fiz 15 vendas, eu ganhei R$ 4.500 em 3 dias. Aí eu falei, pronto, tô rico. Tô rico. Tô rico, eu tenho R$ 4.500 em 3 dias, entendeu? Amanhã eu vou ter 1 milhão. Tô rico, tô rico. E eu tô rico lendo livro. Nossa, aí eu fui a festa. E aí aconteceu uma coincidência, que coincidência eu acho que é a palavra soft para providência divina, né? Uma semana antes de eu lançar o meu curso, eu conheci minha esposa. Foi uma balada de rock lá em Maringá, que é uma balada de rock que chama MPB Bar, que não faz nenhum sentido, né? Mas é uma balada de rock, não é uma balada de música popular brasileira. E eu fui nessa balada e conheci a Milene, a minha esposa, dia 22 de novembro de 2019. E eu lancei o meu primeiro curso dia 29 de novembro de 2019. E quando eu conheci a Milene, cara, eu conheci ela e no dia eu já tava assim, é essa aqui. Zerei, acabou, é essa mulher. E aí foi até a história é até bem engraçada, assim. Porque dia 23 de novembro foi a final da Libertadores, Flamengo e River Plate, e eu sou flamenguista. E a Milene também é flamenguista. Então a gente foi ver junto o jogo na casa de um amigo meu. E depois a gente foi numa outra festa. E aí a gente foi de carro, era no meio de uma fazenda essa festa. E os caras murcharam 2 pneus do meu carro. Na hora de ir embora, a gente teve que ficar lá esperando o guincho por horas. Essa é uma história à parte. Uma hora eu conto ela inteira. Foi muito louco. Mas o mais importante foi, a Milene falou que ia pra Escócia em fevereiro. E aí eu sei que eu voltei pra casa assim, cara, eu vou ter que ir pra Escócia. Entendeu? Alguma coisa eu tenho que fazer. Porque não vai dar pra ficar 1 ano namorando à distância, eu no Brasil, ela na Escócia. Então, eu vou ter que dar um jeito de ir pra perto dela. E aí, numa dessas, eu tava em casa, falando com minha mãe e com minha tia, e a minha tia me aparece assim, ó, tá tudo pronto pra você tirar a cidadania italiana. Se tu quiser ir pra Itália, é só ir. Tem um valor aqui que você vai precisar. Eu ia precisar de mais ou menos uns 500 euros por mês ali. E aí o cara demorou, né? Que eu ia precisar alugar uma casa, não sei o que, pagar comida e tal, fazer o processo. Então, assim, eu tinha conhecido a Milene, numa semana seguinte eu lancei o meu curso, eu falei, dá para ganhar dinheiro pela internet, então dá para eu morar em qualquer lugar que eu quiser. Claro que isso daí é teoria, né? Você vai morar na Europa com euro R$ 6, tem que ganhar uma boa grana com a internet. Não dá pra só ganhar um dinheirinho com a internet. Mas pô, na época, graças a Deus, eu não tinha muita perspectiva, então vendi tudo. Aí eu vendi meu videogame, vendi meu computador, vendi tudo. Juntei a grana. E aí eu tinha grana para ficar 3 meses na Itália. E daí em fevereiro a Milene foi para Escócia e eu fui para Itália. Então a gente foi para ficar mais perto. Como eu já tinha morado na França, viajei bastante quando eu morei lá, eu já sabia, eu já entendia o funcionamento das viagens na Europa, era bem familiar para mim. E aí eu falei, beleza, estou na Itália, ela vai estar na Escócia, eu sei como que é ir para o Reino Unido, vai dar de boa. Cara, cheguei na Itália no dia 27 de março, 27 de fevereiro de 2020. Na primeira semana de março, se eu não me engano, na primeira ou na segunda, foi decretado um lockdown na Itália, Isso aqui. porque começou a pandemia. E na Itália foi o primeiro epicentro meio grave, assim, né, do lado ocidental. Aham. Então, foi muito doido, porque eu cheguei na Itália, eu ia ficar 3 meses naquela cidade para tirar a cidadania, é a cidade do meu trisavô. Fui até na casa que ele morou e tal. Inclusive, descobri esses dias uma coisa que me deixou foi muito marcante, que o meu trisavô, ele é
a minha avó dizia que ele ficava o dia inteiro rezando o terço. E a cidade lá é perto de. ah, é perto da cidade do Padre Pio, São São Giovanni Giovanni Rotondo. Hum, E, e eu acho que eles têm muito essa cultura de terço, provavelmente graças ao Padre Pio também, né? Mas a muitos outros santos. Mas eu sei que o terço tá aqui, meu terço, é o terço. Eu, eu já vou chegar nessa parte da história, mas vai chegar uma parte da história que o terço muda a minha vida. Mas eu fui para Itália e eu fiquei numa casa sem internet, porque a cidade tinha 1.800 habitantes e eu fiquei, por coincidência, numa região da cidade, que é uma cidade desse tamanhozinho, no topo de uma montanha, e eu fiquei numa região da cidade que não pegava internet dentro das casas, não pegava sinal de celular, e eu não podia contratar uma internet, porque a contratação de um plano era de 2 anos. Então, eu fiquei numa casa sem nenhum tipo de internet. Por 96 dias eu fiquei nessa casa. E qual era o problema? Tinham dois problemas. O primeiro é que eu trabalhava com a internet. Era a minha esperança de aguentar mais do que 3 meses. Porque eu tinha o dinheiro para 3 meses, por causa das coisas que eu vendi e tal. Mas eu não tinha dinheiro para mais que isso. Então eu precisava trabalhar desde o primeiro mês. Eu não ia trabalhar lá, eu queria trabalhar com a internet, construir meu negócio. Eu não tinha internet em casa. E o segundo problema eu tinha que ver na época, namorada. Eu tinha que ver minha namorada com chamada de vídeo, pô, claro. Quando eu tava na França em 2011, eu fazia Skype com meu pai. Então, pô, demorou, né? Vou fazer chamada de vídeo no WhatsApp aqui. Não tinha como. Então eu pensei, pá, ferrou, porque eu não consigo nem trabalhar nem ver ela. Acabou tudo. Mas assim, acabou tudo por 5 segundos. Depois eu imediatamente. Isso sempre acontece na minha vida. Quando tudo dá errado, eu vou passar 5 minutos meio. Cara, ferrou. Acho que é melhor desistir de tudo. E depois 5 minutos eu falar, beleza, qual é a saída? Eu vou achar uma saída. E aí eu achei uma saída. A saída era trabalhar de madrugada fora de casa. Porque durante o dia tinha polícia. Não podia sair. preferido. Uhum. E eu tomei uma multa um dia, que era 200 e poucos euros de multa só por ter saído de casa. Caraca. Então assim, eu vou trabalhar fora de casa. Eu vou trabalhar de madrugada. Então dava mais ou menos meia-noite. Eu pegava o meu computadorzinho e ia pra rua. Levava meu celular, conseguia rotear o 3G num lugar que pegava o sinal. E aí trabalhava. E eu conseguia fazer o quê? Subir vídeo, fazer post, fazer stories, esse tipo de coisa. Então eu conseguia botar o conteúdo na internet. E foi até bom que eu fiquei sem internet no fim das contas. Foi um período altamente estressante, foi talvez o período mais estressante da minha vida. Mas o lado bom foi, como eu não tinha internet, eu tinha muito tempo livre. E eu ficava lendo, eu li muito mais. Só que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei na Itália, os livros que eu tinha para ler eram os livros do Kindle. E o que Aham. eu tinha no Kindle era Confissões de Santo Agostinho, Imitação de Cristo e A Vida Intelectual. Esses eram os primeiros 3 livros que eu baixei no Kindle. E nessa época eu não tava nem aí para Deus ainda, né? Então, quando eu primeiro li A Vida Intelectual, se eu não me engano. Eu li um pedaço do Confissões, mas Confissões é um livro bem difícil, né? Eu li Uhum. um pedaço de Confissões, daí depois eu li A Vida Intelectual. A Vida Intelectual foi um livro marcante demais, porque quando eu li A Vida Intelectual, eu cheguei à conclusão de que o meu estudo, se ele continuasse sendo estudo de buscar a verdade, ele só poderia acabar em Deus. Então, cara, na verdade, o final do meu estudo só pode ser Deus. Então, a vida intelectual me deixou isso daí na cabeça. E aí, quando eu abri a imitação de Cristo, cara, aí foi a cartada final, assim. Quando eu li a imitação de Cristo, eu falei assim, cara, só isso aqui faz sentido de vida. Só esse modelo de vida faz sentido pra mim. Porque todos os outros modelos de vida que eu vi foram ou uma porcaria enorme ou não me parecem fazer sentido nenhum. Então, quando eu li a imitação de Cristo, eu falei, cara, isso aqui parece impossível, mas só isso aqui parece fazer sentido. É isso. Então, é esse tal de Cristo. Beleza, eu cresci católico, mas estava nem aí, né? Então, beleza. Eu acho que é isso que esse cara aqui, é isso que eu tenho que fazer. E aí, isso me convenceu a voltar a ir na missa. Quer saber? Eu vou voltar a ir na missa. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou voltar a ir na missa.
Aí eu voltei na missa, de domingo. Por sorte, eu descobri que não podia comungar, mas eu não sei como eu descobri. Então eu ia na missa e não comungava, porque evidentemente a quantidade de pecados mortais que eu tinha acumulado era uma quantidade inimaginável. Então, assim, eu falei, beleza, eu voltei na missa. E daí eu fui procurar alternativas. Nesse meio tempo, passaram-se esses 96 dias. Eu saí daquela casa, consegui mudar para uma casa que pegava sinal de celular. Depois disso, eu mudei de cidade, consegui mudar para uma cidade que tinha internet em casa. E aí eu descobri, nem lembro muito bem como, mas eu descobri o Padre Paulo Ricardo. E eu descobri a plataforma de cursos dele, que, claro, comprei na hora. E aí eu fiz alguns cursos. Falei, eu vou começar pelos menores. Porque tem uns cursos muito legais, as coisas são enormes, né? Tem um curso lá que é o curso de 90 aulas lá. Cara, eu não vou fazer isso. Eu fui fazer os cursos de 4, 5 aulas. E por acaso, um desses cursos de 4, 5 aulas, talvez um pouco mais, era um curso que era o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. E aí eu fiz esse curso e imediatamente comprei o livro. Porque era um livro de 10 reais. Esse livro custa 10 reais. O livro físico. Isso não faz sentido. Aí alguém não comprar, entendeu? E daí eu baixei esse livro no Kindle e eu li esse livro inteiro e eu fiquei. Cara, aquilo foi uma coisa mais impressionante que eu li na minha vida, assim. Eu falei, como que esse cara, que é São Luís Maria Grião de Montfort, como que esse cara consegue amar tanto essa mulher, que é Nossa Senhora? E aí eu falei assim, cara, alguma coisa esse maluco sabe que eu não sei, entendeu? Eu não sei como, mas ele sabe um bagulho que eu não sei, e eu nunca senti isso na minha vida, eu queria sentir. Então o que eu vou fazer? Eu vou rezar o terço todo dia. E aí eu falei, eu comecei a rezar o terço todo dia. Só pra, tipo assim, deve ser. Acho que se eu rezar o terço todo dia, eu vou descobrir o que esse cara sei, o que esse cara sabe. Aí foi. E assim eu comecei a rezar o terço todo dia. E aí isso. Cara, aí eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Foi esse bendito dia que eu decidi rezar o terço. Porque a minha namorada na época odiava a igreja católica também. E, e aí eu conversava muito com ela sobre essas coisas. Eu nunca forcei ela nada, mas eu conversava muito, porque eu tava cheio de questionamentos. E eu ficava botando os questionamentos para ela, então eu botei os questionamentos na cabeça dela também. E daí a gente ficou os dois cheios de questionamentos. E eu comecei a rezar. E ela que odiava igreja, um belo dia foi na missa na Escócia sem me contar. Me contou depois. E no outro belo dia começou a rezar o terço também. Então, eu fui para a Itália me converter e graças a isso minha esposa converteu também. Por isso que eu acho que tudo foi providência divina acontecendo desde o começo. Porque no fim das contas foi lendo o livro, né? E, e a gente conseguiu se ver uma vez em 2020. Aham. Teve uma abriu, as coisas abriram no meio do ano, assim, em julho, mais ou menos. E ela conseguiu sair da Escócia e me visitar. Foi exatamente na semana que ela estava de férias. E aí, era a única semana que ela tinha para visitar no ano. E foi nessa semana que abriu. Então, foi um milagre. Ela foi me ver. A gente ficou uma semana junto. Quando ela voltou para a Escócia, a gente tava assim, ó, cara, vai ser muito tranquilo aguentar o resto do namoro à distância aqui. E foi bem tranquilo mesmo. Então, em 2020 eu fui na Itália, fiquei até outubro. Em outubro eu fui para a França, visitei um amigo meu, fiquei um mês na casa dele. Depois voltei para o Brasil em novembro. E em janeiro, fevereiro, a Milene voltou para o Brasil também. Então, enfim, essa parte da história. Essa é Sim. uma parte da história. Sim, sim, eu tava ali, tá aí ela quando voltou. Coisa doida, a Milene voltou em fevereiro. A gente tava. Eu consegui um padre brasileiro em Roma para me confessar. Então a gente tava num processo de entender o que era o catolicismo e tudo mais. Então a gente foi morar, ela foi morar comigo.
que não é uma coisa muito boa, né? Mas na época a gente tava meio, estamos entendendo e tal. Ela foi morar comigo em fevereiro, em abril a gente casou no civil. A gente tava meio que enrolando pra casar na igreja porque a gente queria poder chamar mais gente. E aí tinha pandemia, não podia chamar muita gente, era uma coisa meio. Aí a gente foi convencido pelo Guilherme Freire no casamento que a gente foi lá com ele. A gente foi no casamento do Augusto, um amigo meu, amigão meu lá em Goiânia, Augusto Olivieri. E daí a gente tava lá na mesa. E aí o Guilherme nos convenceu. Eu tinha feito várias lives com o Guilherme em 2020, acabei conhecendo ele. E daí lá no casamento do Augusto ele convenceu a gente a casar na igreja, com as explicações dele. Aí eu voltei do casamento, o casamento foi 29 de maio de 2021. Eu voltei do casamento. Lá no casamento eu apliquei para vaga de copywriter da minha biblioteca católica por causa de um amigo meu. E aí eu voltei do casamento. Na segunda-feira de manhã eu marquei o casamento na capela, em Maringá. Na segunda-feira à noite a Milene descobriu que estava grávida. E na mesma semana eu fui aprovado para ser copywriter lá da minha biblioteca católica. Acho que foi na mesma semana, uma semana depois. Então meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo ali. E daí, cara, então a gente casou na igreja, aí a gente veio para no Rio Grande do Sul. Daí eu vim para cá para trabalhar na minha biblioteca católica. E fiquei lá um ano. E depois, durante esse ano, o meu negócio na internet começou a deslanchar muito e eu tive que fazer uma escolha. Aí, o que sempre tinha sido meu plano de ter o meu próprio negócio, finalmente deu certo. Uhum. E aí, é isso que aconteceu até agora, mais ou menos, mas é isso. Sim, foi esse cara incrível, incrível. Que a gente poderia ainda abrir para muita coisa, enfim. Nossa, é incrível. E eu falo assim, te escutar, caso ela te escutar, vai vendo, né? Te escutar pra gente, né? Eu falo aqui pra mim, pro Otávio, a Rê também tá nos dando uma força aí, tá nos ajudando. É inspirador, sabe? Porque, que nem você fala, desde comecei lá de uma forma simples, todo esse projeto, e a gente que tá começando agora, tem horas que eu falo, nossa, parece que a gente tá suando à toa, assim, mas esse caminho de ir crescendo e partilhando, né? Persistir, perseverar naquilo Mas que é o sabe, nosso. quando eu comecei na internet, eu percebi, cara, eu faria tranquilamente isso pro resto da vida, que é estudar e ensinar as coisas que eu aprendo. Uhum, Então, hoje eu falo isso para vários amigos meus, eu falo isso para muito aluno meu. Muita gente começa na internet porque quer ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é um motivador muito ruim. Ele não consegue te fazer permanecer, porque se tu não tiver uma aptidão e um desejo por esse tipo de trabalho, tu não vai fazer ele. Porque é um trabalho meio. Eu não vou falar que é um trabalho intelectual igual um verdadeiro intelectual, mas é um trabalho que é de intelecto. Tu tem que estudar e tem que pensar na tua vida e ensinar as coisas para as pessoas. Então, seja lá qual serviço tu venda, tu vai ver que na internet o teu conteúdo, a parte do conteúdo sempre vai ser educativo, ou seja, você ensinando as pessoas as coisas. Então, se você não gostar dessa atividade, você não vai aguentar o tempo que precisa. Então, quando eu comecei, eu falei, cara, isso aqui eu adoro fazer, eu vou fazer isso aqui tranquilamente por causa da vida. E aí eu me botei uma regra, eu falei, isso aqui é questão de tempo, eu vou ficar até dar certo. Podia ter dado tudo errado, é claro, é mais fácil falar que agora que deu certo, mas eu fiquei até dar certo, né? Então, eu comecei a fazer vídeo em 2018, eu ganhei o meu primeiro real no final de 2019, que é quase 2 anos depois. Depois, eu fiquei até o meio de 2022 para falar, o meu negócio paga minhas contas. uhum. Então, é um caminho, cara. E esse caminho aí, tu não suporta esse caminho se você não estiver, se você não gostar da atividade que você tem que fazer nele. Então, é meio que não é bem fazer o que você ama, mas é conseguir gostar desse tipo de atividade. E é o tipo de atividade que eu gosto muito de fazer. E eu acho que é isso que é necessário para aguentar, porque eu acho que é um jogo de quem permanece. Quem permanece vence. Eu vi pessoas muito melhores do que eu,
com muito mais talento do que eu, não permanecer, por diversos motivos. Às vezes o cara achou um negócio muito mais interessante fora da internet, às vezes ele não teve saco, enfim. Mas não é só uma questão de ter talento, é uma questão de permanecer, conseguir ficar. Porque é conteúdo, a gente cria conteúdo. Eventualmente, tu vai falar alguma coisa que presta e alguém vai te ouvir, e as pessoas vão começar a falar para outras pessoas, e tu vai ter gente suficiente te ouvindo. Não precisa de muita gente, mas tu vai ter gente suficiente te ouvindo para tu ter um business, um trabalho, um negócio que tu soluciona problema com clientes, e aí você consegue sobreviver com isso. Então, Uhum. assim, é maravilhoso. A internet abriu uma possibilidade inexistente. Com certeza não conseguiria fazer o que eu faço se não fosse a internet, cara. Impressionante. Sim, sim. Mas é isso, Elton, muitíssimo obrigado. Obrigado por esse tempo que você doou aqui Imagina. para nós. E, né, e pela, cara, pela humildade também de vir partilhar tudo e conversar. Se está com um canal pequeno aqui, né, que é o nosso caso, né, É isso. enfim, lhe agradecemos muitíssimo. Deus abençoe, abençoe sua esposa, sua família e todos aí também. Eu que agradeço. Gente, conheçam também o trabalho do Elton. Vocês também têm aí, ele tem alguns cursos, e aí eu falo porque eu andei xeretando lá, veio. Tem alguns projetos, alguns cursos, alguns ali. Entra no Instagram dele, vocês vão conseguir acessar o site, ver lá, enfim. No nosso Instagram também tá marcado ele, então vocês vão achá-lo. Isso. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, né? Se inscrever no nosso canal e tá mais próximo de nós através da landing page. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Elton. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Camila. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom.